Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da Corrida Enem 2021. E hoje a gente tem um encontro muito especial. A gente vai fazer a correção da prova do Enem de 2016. Então acompanhe essa aula até o final para você ver tudo que apareceu nessa prova, que era uma questão de biologia aí, né? Na prova de ciências da natureza. E se você está curtindo essas nossas aulas de revisão para o Enem, se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo, ativa o sininho, compartilha ele nos seus grupos, manda o link da nossa Corrida Enem que tá aqui na descrição para todo mundo ficar por dentro. E aí você pode estar ajudando aquele amigo, aquela amiga que também tá aí nessa luta, né, por uma vaga no ensino superior e que vai poder aproveitar esse conteúdo que eu tô produzindo aqui. Bora lá então? Vamos lá, galera, começar aqui a nossa correção com essa questão aqui do Enem de 2016. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem, olha só, isso aqui é uma palavra importante, ancoragem, num substrato lamacento. Raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação e tem pouco gás oxigênio, do substrato, folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sal, folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. As características descritas referem-se a plantas adaptadas a qual bioma? Bom, a gente tem que destacar aí, né, a questão de que essas raízes, essas plantas, né, elas têm uma forte ancoragem por causa dessas raízes, que é um ambiente lamacento e que a gente tem aí glândulas especializadas na eliminação do excesso de sal. Ou seja, é um ambiente que está perto do mar. E aí, entre os biomas, qual é o bioma que tem maior proximidade com o mar? Vamos dar uma olhada nas alternativas. Ó, com essa informação, a gente elimina o cerrado, a gente elimina os pampas, a gente elimina o pantanal também, a mata de cocais. Sobra quem? O manguezal. O manguezal, ele tem plantas que precisam dessa raiz do tipo escora para poder se sustentar. E eles têm água salobra, né? Porque eles estão ali bem perto do mar. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra D. Muito bem, então vamos passar agora para a próxima pergunta, ó. Bora lá. Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam geralmente diminuição de sua diversidade e perda de sua estabilidade. Nesse contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas, que são os sistemas agroflorestais, podem cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional, aquela sucessão ecológica, né? E, ao mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada. Ou seja, ele está falando de uma estratégia que é utilizada para você manter a questão da produção agrícola, né? Mas também tem a preservação da natureza aí com esse sistema agroflorestal. Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola. Por quê? Vamos analisar cada uma das alternativas. Substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas. A gente não quer a substituição total das espécies cultiváveis. A gente quer que as espécies cultiváveis coexistam com as espécies arbóreas. Então, letra A, incorreta. Olha a alternativa B. Intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas. Nos sistemas agroflorestais, você vai evitar o uso de biocidas. Então, a letra B está incorreta também. Olha a letra D. Favorece a dispersão das sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais. A fauna das áreas florestais vai se alimentar das plantas, né, nativas, das árvores que estão ali nesse sistema agroflorestal e não das sementes cultivadas. Então, não vai favorecer a dispersão dessas plantas cultivadas. Letra D, incorreta. E olha a alternativa E. Cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras com a diminuição da insolação sobre o solo. Bom, se a gente for pensar na questão da sucessão ecológica, né, quando a gente tem árvores mais altas, ela vai favorecer a retenção de umidade, tudo isso. Mas ela vai realmente causar essa questão da diminuição da insolação, né, da incidência de sol sobre o solo. E isso faz com que as plantas que são menores tenham mais dificuldade para sobreviver. E, normalmente essas espécies pioneiras, elas são plantas menores, né? Então, na verdade, a alternativa E, ela está incorreta, já que ela pode dificultar o estabelecimento de espécies pioneiras. Então, letra E, incorreta. E olha a letra C.
promove maior diversidade de vida no solo, com o aumento da matéria orgânica. Quando você tem as árvores ali, você vai ter a queda de folhas e tudo isso contribui para o aumento da quantidade de matéria orgânica. Então, resposta correta, alternativa C. Beleza, então vamos para a próxima agora. Ó. Um pesquisador investigou o papel da predação por peixes na densidade e tamanho das presas, como possível controle de populações de espécies exóticas em costões rochosos. No experimento, colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso dos peixes ao alimento, e comparou o resultado com uma área adjacente, na qual os peixes tinham acesso livre. O quadro representa o resultado encontrado após 15 dias do experimento. Então, vamos analisar esse quadro aqui para a gente conseguir responder a questão. Ele tem aqui as espécies, né? A alga, craca, mexilhão e assídia, e a área com tela e a área sem tela. Na área com tela, a gente tinha os peixes com acesso livre, né? E na área sem tela, os peixes sem acesso livre. Então, vamos ver o que aconteceu. Ó, na alga, a gente não tem uma mudança muito significativa nem na densidade de indivíduos, nem no tamanho desses indivíduos. Agora, na craca, olha só, na craca, a gente tem uma diminuição do número de indivíduos na área sem tela, né? Reduz pela metade. E tem uma alteração aí no tamanho também. Mexilhão, ó, eram 380, são 200 agora na densidade, né? E o tamanho também reduz, ó. Um sinal de que aqui no caso do mexilhão, a gente está tendo uma predação dos organismos menores. Assídia, não teve nenhuma mudança significativa também. De 55 foi para 58, de 4 o tamanho médio foi para 3,8. Então, olha só, o pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade das algas, estimulando seu crescimento? Não. A gente vai ficar entre as cracas ou mexilhões, né? Então, aqui a letra D, fala 4 espécies testadas? Também não. Assídias? Também não. A gente viu que não teve uma alteração significativa nas assídias. E aí, olha o que ele diz. Cracas predando especialmente animais pequenos. Lembra que a gente viu aqui, ó, que nas cracas a gente não teve uma mudança significativa assim no tamanho, né? De 2 foi para 1,5. Então, letra B tá incorreta também. E olha o que ele diz na letra C. Mexilhões, predando especialmente animais pequenos. Sim, porque a gente tinha animais que tinham um tamanho médio de 3 e agora a gente tem com um tamanho médio de 6. Então, a alternativa correta, letra C. Ok, então vamos lá, mais uma questãozinha agora. Olha só, ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritariamente da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra na sua forma inorgânica, que pode ser aqui o CO2, né? E ora se encontra na sua forma orgânica, que pode ser aí uma molécula de glicose, que vai ser bem importante para nutrir os seres vivos. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para a orgânica. Em qual grupo de organismos ocorre essa transição? Então, qual é o grupo de organismos que é capaz de converter o gás carbônico em glicose? É um organismo que vai ser um autotrófico, né? Então, ó, peixe não é autotrófico, crustáceo não é autotrófico, molusco também não é, zooplâncton também não é. Quem é autotrófico? O fitoplâncton, que vai ser capaz de realizar aí a fotossíntese por ter pigmentos fotossintéticos. Então, a alternativa correta, letra A. Tá tranquilo até agora, né? A gente tá vendo aí um padrão de questões que envolve bastante conhecimento sobre ecologia, sobre plantas também. Bora continuar aqui então com a próxima. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para diferentes organelas de acordo com suas funções. Então, uma proteína ela recebe um peptídeo sinal que indica para onde ela vai na célula. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora, ele quer saber se uma nanopartícula carregada de uma proteína bloqueadora, ó, presta atenção aqui, ó, do ciclo de Krebs in vitro, é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? Gente, o ciclo de Krebs ele faz parte do processo de respiração celular. E onde é que a respiração celular acontece? Na mitocôndria.
Portanto, essa proteína bloqueadora aí, ela precisa ter um peptídeo sinal que faça com que ela chegue até a mitocôndria. E isso faz com que a nossa alternativa correta seja a letra B. Então, a gente elimina núcleo, peroxissomo, complexo golgiense e retículo endoplasmático. E olha aqui, voltando para a ecologia, né? A coleta de fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. A figura 2 ilustra o projeto do Parks Park, desenvolvido em Cambridge, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor instalado em parques públicos, e os produtos são utilizados em equipamentos do próprio parque. Uma inovação desse projeto é possibilitar. Então, o que acontece nesse biodigestor? A gente vai ter bactérias. São bactérias que vão funcionar na ausência de gás oxigênio, ou seja, são bactérias que são anaeróbias, tá? E essas bactérias, ao decompor a matéria orgânica, elas vão produzir gás metano. Então, vamos começar aqui com a letra E, ó. Fixação de carbono em moléculas orgânicas. É justamente o contrário que está acontecendo, não é a fixação de carbono, tá? Então, a gente está tendo a perda, né, de moléculas orgânicas para o processo de decomposição. Uso mais eficiente de combustíveis fósseis. Não tem nada a ver com combustíveis fósseis. Decomposição aeróbica das fezes. A gente comentou que acontece na ausência e não na presença de gás oxigênio. É um processo anaeróbio, né? Então, letra C, incorreta. Armazenamento de gás carbônico. Também não tem como objetivo armazenamento de gás carbônico. Olha o que está acontecendo. A gente tem um poste de luz que está ligado a esse biodigestor. Por quê? Porque está ocorrendo a queima de gás metano. Resposta letra A. Bora lá corrigir essa questão aqui que fala sobre fisiologia humana. Portadores de diabetes insípidos reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos dois tipos de diabetes, mellitus e insípidos. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético, da sigla em inglês ADH, secretado pela neurohipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é o sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos? Bom, vamos pensar, né? Se você tem aí pouco ADH, você vai estar retendo menos água. Então, as suas chances são de você ficar desidratado, tá? Ele fala aqui, ó, alta taxa de glicose no sangue. Isso seria no caso de um quadro de diabetes mellitus, né? Então, letra A, incorreta. Letra B, aumento da pressão arterial. Isso envolve o acúmulo de sais no corpo, né? Então, letra B também não. Ganho de massa corporal? Não. Então, letra C, incorreta. Anemia crônica está associada à falta de ferro, também está incorreta. A nossa alternativa certa é a letra E, que fala de desidratação. E agora vamos lá, então, para a questão de número 66, dessa prova aí de Ciências da Natureza de 2016. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Então, um ser vivo lá deu origem a todos os seres vivos que a gente tem hoje. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é, então a gente está procurando um processo biológico que seja comum a todos os seres vivos. Desenvolvimento embrionário? Não, não são todos os seres vivos que têm desenvolvimento embrionário. Por exemplo, as bactérias não têm embrião. Reprodução sexuada? Também não, né? Existem organismos que não fazem reprodução sexuada. Então, letra B, incorreta. Respiração aeróbica? Existem processos de respiração anaeróbica também. Então, letra C, incorreta. Excreção urinária? Todo organismo precisa excretar substâncias, mas o sistema urinário não está presente em todos. Então, letra D, incorreta. Agora, a síntese proteica acontece em praticamente, né, todos os seres vivos, tá?
Aí a gente tem o vírus, que dá pra gente discutir um pouquinho isso, né? Mas ele vai estar parasitando outras células e aí ele vai produzir proteínas nesse sentido. Então, a alternativa correta é a letra E. Bora lá para essa questão. O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais e vegetais e micro-organismos envoltos em uma imensa complexidade distribuídos em uma grande variedade de ecossistemas. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permutação genética, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs, ou seja, de cromossomos do mesmo par, na meiose. Isso é um evento que acontece no processo de formação dos gametas. Então vamos lá. Essa troca de gametas é determinante na letra A, produção de indivíduos mais férteis não necessariamente vai influenciar na fertilidade dos organismos. Letra B, transmissão de novas características adquiridas. Isso lembra o conceito de lamarquismo, né? Também não está associado aí à transmissão de novas características. Olha a letra D, ocorrência de mutações somáticas nos descendentes. Também não vai estar associada só a mutações somáticas, né? Diversos genes, inclusive genes que determinam as características sexuais secundárias, podem sofrer esse processo de permutação e aí ter alguma mutação acontecendo. Letra E, variação do número de cromossomos característico das espécies. Existem vários erros no processo de divisão celular da meiose que podem ocorrer e resultar numa variação de número de cromossomos da espécie. Então, letra E incorreta. Olha a letra C, recombinação genética na formação dos gametas. Isso mesmo, esse processo de permutação é que vai permitir a recombinação dos genes na formação dos gametas. Então, resposta letra C. Agora vamos continuar aqui, então. Questão 75. O esquema representa, de maneira simplificada, o processo de produção do etanol utilizando milho como matéria-prima. A etapa da hidrólise na produção do etanol a partir do milho é fundamental para quê? Então, o que a gente tem no milho, né? No milho, a gente tem uma substância chamada amido, tá? E o amido, ele é formado por várias moléculas de glicose. E no processo de fermentação, é essa molécula de glicose que vai ser fermentada. Então, a gente precisa ter acesso à molécula de glicose. Então, vamos começar aqui com as alternativas. Olha ali, a primeira alternativa é a letra A, né? A glicose deve ser convertida em sacarose. A glicose... Primeira alternativa aqui é a letra A. A glicose seja convertida em sacarose. Ai, ai. Bora lá para a questão 75. O esquema representa, de maneira simplificada, o processo de produção do etanol utilizando milho como matéria-prima. E aí, gente, no milho a gente precisa lembrar que a gente vai ter, né, bastante Vamos lá então para a questão 75. O esquema representa de maneira simplificada o processo de produção do etanol utilizando o milho como matéria-prima. E aí a gente precisa lembrar que no milho a gente vai encontrar um composto orgânico chamado amido, né, que é um polissacarídeo, que na verdade ele é composto pela união de várias moléculas de glicose, ó, C6H12O6. Muito bem. A etapa da hidrólise na produção do etanol a partir do milho é fundamental para quê? Então, vamos pensar aqui, a fermentação, né, ela é feita na molécula de glicose, né? A molécula de glicose que é alvo desse processo de fermentação. Então, letra A, a glicose seja convertida em sacarose? Não, não é isso que a hidrólise faz, né? As enzimas dessa planta sejam ativadas? Também não, não é processo de ativação enzimático do milho, né? A maceração favoreça a solubilização em água? Também não. Porque aqui a gente está falando da maceração, um processo físico, né? A gente está discutindo aqui reações químicas. Olha a letra E. Os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados? Também não. Então, sobrou aqui a alternativa D, ó, o amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura. Então, esse processo de hidrólise é que permite o amido ser quebrado aí nas moléculas de glicose, né? Então, resposta correta, alternativa D. Vamos continuar aqui e seguir, então,
para a nossa próxima questão. Mas antes disso, se você está curtindo esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque são 9 aulas no total, né? Essa aqui é a nossa segunda aula da semana da nossa revisão Corrida Enem. Mas ativa aí o sininho, se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo. Vamos lá! A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como varizes, infarto e acidentes vasculares cerebrais. A prevenção e o tratamento dessas doenças podem ser feitos com drogas anticoagulantes, que impedem a formação dos coágulos. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais com essa propriedade anticoagulante que a gente vinha discutindo. Considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados ao processo dessas pesquisas são. Muito bem, então a gente está olhando aí para os hábitos alimentares dos animais, procurando um animal que tenha essa propriedade anticoagulante no seu organismo em alguma substância, né? Moluscos fitófagos. Fitófagos vai ser um organismo que vai se alimentar de plantas ou de algas, né? Então, letra A, incorreta. Moscas saprófagas, que se alimentam de matéria morta, matéria em decomposição, né? Também não, tá? Pássaros carnívoros, não. Existem pássaros carnívoros, professora? Sim, existem, tá? Morcegos frugívoros, que se alimentam de frutas, também não. Agora, olha só, mosquitos hematófagos. Fagos quer dizer alimentação, hemato quer dizer sangue, né? Então, mosquitos que se alimentam de sangue. Os mosquitos que se alimentam de sangue, eles têm na sua saliva uma substância anticoagulante, que impede a formação dos coágulos, e é isso que permite que ele continue sugando o nosso sangue ali quando ele pica a gente e continue se alimentando. Então, a resposta para essa questão é a letra E de professora Elisa. Muito bem, vamos continuar aqui para a questão de número 81 dessa prova do Enem de 2016. Vários métodos são empregados na prevenção de infecções por micro-organismos. 2 desses métodos utilizam micro-organismos vivos e são eles: as vacinas atenuadas, constituídas por patógenos avirulentos, ou seja, que não são capazes de causar doenças, e os probióticos, que contêm bactérias benéficas. Na figura, são apresentados 5 diferentes mecanismos de exclusão de patógenos pela ação de probióticos no intestino de um animal. Então, a gente está falando bastante de vacina aí nos últimos tempos, né? Vamos dar uma olhada aqui no que ele quer saber. Qual o mecanismo de ação desses probióticos que promove um efeito similar ao da vacina? Vamos pensar como é que a vacina funciona. A vacina, ela apresenta um organismo estranho ou uma proteína estranha ao nosso corpo, né? E aí o nosso corpo vai produzir o anticorpo com base nisso. O organismo estranho, ou a proteína, ou o material genético estranho, é o que a gente chama de antígeno. Então vamos ver aqui, ó. No 2 ele está falando de produção de substâncias antimicrobianas. Não é esse o mecanismo de funcionamento das vacinas. No 5 ele fala de manutenção da integridade epitelial. Isso é importante, né, para a gente manter a saúde do nosso organismo de uma forma geral. E quando a gente fala no intestino, né, o que vai impedir a entrada de bactérias ali ou até mesmo vírus na nossa corrente sanguínea. Olha 3, disputa por sítio de adesão. A gente vai ter vários receptores, né, nas membranas das células. Então, mas também não é isso que caracteriza um mecanismo de funcionamento das vacinas. Na 1 aqui ele fala por competição por nutrientes, também não é isso que acontece. Ó, e no 4 ele diz, estimula a produção de imunoglobulinas. Gente, as imunoglobulinas são anticorpos, tá? Então, a vacina ela vai estimular a produção de imunoglobulinas. Por isso que a alternativa correta, né, o mecanismo de ação que corresponde, que tem um efeito similar ao da vacina, é o 4, a alternativa B. Vamos lá, falta pouco, daqui a pouco a gente já termina essa aula, mas antes da gente terminar, hein, deixa seu like aqui no vídeo para mim, compartilha o link com aquele amigo, aquela amiga que também está revisando para o Enem. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, na sigla em inglês IPCC, prevê que as próximas décadas o planeta passará por mudanças climáticas e propõe estratégias de mitigação e adaptação a elas. Mitigação quer dizer reduzir o efeito, né? E adaptação é aquilo que a gente não vai conseguir reduzir e tem que aceitar, a gente tem que se adaptar a isso. As estratégias de mitigação são direcionadas à causa dessas mudanças, procurando reduzir a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera.
As estratégias de adaptação, por sua vez, são direcionadas aos efeitos dessas mudanças, aquilo que já aconteceu, procurando preparar os sistemas humanos às mudanças climáticas já em andamento, de modo a reduzir seus efeitos negativos. Considerando as informações do texto, qual ação representa uma estratégia de adaptação? A gente quer uma estratégia de adaptação e não uma estratégia de mitigação. Então, vamos procurar aqui, ó. Construção de usinas eólicas. Isso aqui é uma estratégia de mitigação, né? Uma forma alternativa de energia. Então, letra A, incorreta. Tratamento de resíduos sólidos. Também é um processo de mitigação, né? A gente tem aí os resíduos sólidos. Se a gente reciclar esses resíduos, a gente está ajudando a diminuir a poluição que está associada aos resíduos sólidos. Letra C, aumento da eficiência de veículos. A gente aumenta a eficiência, a gente gasta menos combustível fóssil, a gente consegue com isso liberar menos gás carbônico, né? Menos gases do efeito estufa para a atmosfera. Então, isso aqui também é uma ação de mitigação. Letra D, adoção de uma agricultura sustentável de baixo carbono. Isso também é uma ação de mitigação. A gente está mudando a forma como a agricultura é feita para a gente reduzir, né, a liberação aí de gases do efeito estufa, por exemplo. Então, letra D também não é uma adaptação. Agora, olha só, criação de dicas de contenção de regiões costeiras. O que acontece nas regiões costeiras? Elas podem sofrer desmoronamentos, né, por causa do aumento do nível do mar, tá? Então, se eu construo diques de contenção, isso é uma forma de eu me adaptar ao aumento do nível do mar. Então, a alternativa correta, letra E, de novo de professora Elisa. E aí, agora chegamos aqui na questão de número 85. Vamos lá, essa aqui vai falar um pouco sobre o metabolismo das células das plantas, né? Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono, o CO2, na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Nitrato tem nitrogênio na sua composição. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono da atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução de. Então, se eu tenho um aumento do gás carbônico, eu tenho uma diminuição na absorção do nitrato. O nitrato tem nitrogênio. Nitrogênio, ele é um elemento químico muito importante para a produção de proteínas. Então, vamos lá. A redução de amido. Amido é carboidrato? Também não. Frutose também não. Carboidrato, né? Lipídio. Lipídio tem carbono, tem oxigênio, tem hidrogênio na sua composição, mas não tem grandes quantidades de nitrogênio, né? Então, letra C também não. Celulose também é um carboidrato, né? Que vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Não tem aí grandes quantidades de nitrogênio. Então, letra D incorreta. Agora, as proteínas, elas precisam de muito nitrogênio para serem produzidas, né? Então, a gente vai ter uma redução de proteínas. De novo, a letra E aqui, a nossa resposta correta. E agora vamos lá para a questão de número 87, tá? Essa é a nossa última questão dessa nossa aula de hoje de correção da prova do Enem de 2016. Então vamos terminar aqui, ó. A figura ilustra o movimento da seiva xilêmica em uma planta, ou seja, a seiva bruta, né? Que vai ter água, vai ter sais minerais na sua composição. Mesmo que essa planta viesse a sofrer ação contínua do vento e sua copa crescesse voltada para baixo, essa seiva continuaria naturalmente o seu percurso. O que garante o transporte dessa seiva é... Vamos pensar aqui, ó. Vamos desenhar aqui uma folha, tá? A gente tem então uma folha dessa planta. E aí essa planta, ela tá sofrendo incidência da luz solar, certo? Essa incidência da luz solar faz com que essa folha vá perdendo água pelo processo de transpiração. O que acontece quando ela perde água por esse processo de transpiração? Esses vasos, né, que conduzem a seiva xilêmica, que conduzem a seiva bruta, eles vão se ramificando ao longo do corpo. E aí, quando a água chega aqui na folha e ela é perdida através da transpiração, mais espaço é liberado nesses vasos e assim mais água vai sendo puxada, né? E aí esse processo de puxar a água é que permite que mais água também seja absorvida pelas raízes. Então, o que garante o transporte da seiva
bruta ou da seiva xilêmica, né, é o processo de transpiração. Então ele fala aqui, ó, letra A, gutação? Também não. Gravidade? Também não, né? Porque quando a planta está crescendo nesse sentido, a gente não tem a gravidade agindo, né? No transporte da seiva xilêmica. Processo de respiração? Também não. A fotossíntese? Também não. É o processo de transpiração, letra E. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa aula de hoje para revisar diversos conceitos. Como eu sempre falo para vocês, né, é muito importante que vocês se familiarizem com essas questões do Enem, saibam como que a prova costuma cobrar os conceitos, né, dentro da biologia. E, mais uma vez, o meu convite para você continuar acompanhando aí a nossa Corrida Enem 2021, que semana que vem tem aula nova de novo, tá? E a gente vai fazer revisão de conceitos na próxima aula. Então, eu espero vocês aqui. Até o nosso próximo encontro. Um abraço e bons estudos!